Como essa canção me abençoou em 2020. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo, esse sistema. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Agora, pela graça de Deus, há uma coisa que eu tenho aprendido, é querer entender o que são as coisas e como que se tem. Amém? Não adianta só você dizer para alguém, você tem que ter fé, irmão. Tem que ter fé. Pergunta é, o que é a fé? Não é verdade? Eu me lembro que uma vez, quando o Samuel era pequeno, eu disse assim, vai lá em cima, morava na casa anterior, na de baixo, falei, vai lá em cima e pega um talão de cheque para mim. Daqui a pouco ele voltou e falou assim, eu falei, pegou? Ele falou, eu não sei o que é cheque. Mas eu trouxe a gaveta toda. Aí trouxe a gaveta, cheque, dinheiro, trouxe tudo de uma vez também. E a grande verdade é que ele não sabia o que era um talão de cheque. E aí eu mostrei o que era. Eu conversava com o PC essa semana, a gente foi lá no sítio. E eu disse para ele, eu falei, rapaz, não vou enganar, eu sentia raiva quando eu li em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não tem prazer em quem não tem fé. E eu falava, caramba, Deus não tem prazer em mim se eu tivesse sem fé. E eu sentia raiva mesmo, sentia uma tristeza dentro de mim. Mas graças a Deus que Deus não tem problema com fricote. Amém? E aí, em vez de ficar sentindo raiva porque Deus não tem prazer, sem fé, assim, meu justo viverá da fé. Era esse texto que me irritava. O meu justo viverá da fé. E se retroceder minha alma, não tem prazer nele. Aí eu dizia, então quer dizer que se eu retroceder, você não tem mais prazer em mim, só porque eu retrocedi? Mas essa irritação, essa infantilidade, Júlio, era fruto de um desconhecimento do significado da fé. Quantos estão me acompanhando? Eu vou repetir, eu ficava irritado na minha relação com Deus quando eu li em Hebreus que o meu justo viverá da fé. E que se o justo o quê? Retrocedesse, Deus não tinha prazer. Eu queria que Deus ficasse tendo prazer em mim, mesmo que eu o quê? Recuasse. Eu queria recuar e que depois Deus dissesse assim, vem aqui no colinho do papai, eu te amo assim mesmo. Eu queria recuar, eu queria dar meus surtos de retrocesso e depois Deus falar assim, eu te amo assim mesmo. Eu vou te dar tudo de novo, porque você é lindo demais. Aí depois que os meus surtos internos não deram efeito nenhum, eu acredito que o Espírito Santo então falou, vai aprender o que significa a fé. E aí, há muito tempo que eu venho tentando entender o que é a fé. E aí, eu fui descobrir que a fé em Deus é algo muito mais profundo do que eu pensava. E é muito mais profundo porque é de fé em fé. Amém? Você vai subindo os níveis de fé. E eu tenho certeza que nos últimos tempos a compreensão da fé aumentou. E quanto mais a nossa fé aumenta, mais as realizações aumentam. Quanto mais a fé aumenta e é vivida, mais a glória também aumenta. Por isso que é de fé em fé, aí depois é de glória em glória. Aí essa semana que passou, preparando o livro da consolidação, esse ano, pela graça de Deus, se tudo correr do jeito certo, esse ano sai o primeiro livro, que vai ser o primeiro livro que é da consolidação.
E o título do livro vai ser Reconciliados, aonde você vai aprender o que aconteceu com você quando você se voltou para Deus. E nisso que eu estou escrevendo, esse assunto da fé, ele explodiu na minha cabeça. E aí eu pude entender, como já disse na terça, que a fé não é um sentimento que você usa para alcançar alguma coisa. A fé não é um sentimento que você tem quando está precisando de algo. Como dizia a música do Gilberto Gil, anda com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Lembra dessa música? Olha só, a fé não costuma falhar. Às vezes a gente tem esse conceito de fé, é uma coisa que você usa de vez em quando, que dependendo do teu estado de espírito, funciona. E dependendo do teu momento, não funciona. Mas a fé não é um sentimento. A fé não é uma dependência de estado de espírito. A fé é um fundamento. A fé é o resultado de uma relação com Deus. Agora, nós temos que entender, se nós queremos recuperar a fé ou aumentar a fé, nós temos que entender quando foi que a gente perdeu a fé. Quando foi que a gente perdeu a fé. Isso é igual a dentista. Todo dentista que se preza, quando você vai lá, mesmo depois que você acabou o tratamento, a pergunta básica do dentista: está escovando o dente? Está usando fio dental? Não é isso mesmo? Quem tem um dentista assim, que faz essa pergunta? A senhora tem. Eu me lembro que uma vez, só porque tinha acabado o tratamento, eu fui no dentista, aí o cara foi lá fazer alguma coisa e falou assim: como é que está a sua relação com fio dental? Eu não sabia onde enfiar essa cabeça grande minha. E é grande, eu vi ontem na filmagem, falei, cara, que cabeção. Só tinha uma cabeça andando aqui ontem. Rapaz, aí eu falei, na próxima eu vou resolver isso. Porque não é porque o tratamento acabou, porque os dentes ficaram legais, porque está tudo limpo, que você agora pode perder de novo. Porque você perdeu os dentes um dia, um dos motivos foi falta de higiene ou falta de sabedoria nesse assunto. Quem está me entendendo? Aí o que o médico pergunta? Como é que vai a sua relação com o fio dental? Aí eu me lembro que eu estava na obra aqui, aí eu tinha que ir lá, né? Eu tinha esquecido, rapaz. Aí eu fui almoçar no dia. Eu cheguei lá na clínica, mano, eu fui dentro daquele lugar lá que tem fio dental. Eu me lembro, acho que tinha. Passei o fio dental, não tinha pasta, eu peguei sabão líquido mesmo e lavei a boca com... Joguei sabonete, sabão de mão mesmo e lavei a boca lá. Eu falei, não, vou entrar nesse negócio. Porque era no meio do dia, né? O que? Falei, mas hoje ele não vai perguntar, não. Vai ter cheiro de sabonete, mas vai ter sabão de mão. Amém? Você tem que entender como é que você perde. Às vezes você quer muito ganhar a fé, aumentar a sua fé. Às vezes você até tem surtos de fé aumentado. Tempo de jejum, a fé sobe. Tempo de oração, a fé sobe. Essa semana mesmo, jejum, a fé sobe. Por que a fé sobe? Porque a relação sobe. Agora a pergunta é, por que ela desce? Por que ela cai? Alguém está me entendendo? Hoje o meu objetivo é te mostrar o porquê. Então o título da palavra é a gênese da incredulidade. Quando foi que a incredulidade nasceu? E quando foi que a fé ressuscitou? Não vou pedir que você levante a mão, mas com certeza boa parte vai dizer assim, eu achava assim, que a fé era uma coisa que você tem para poder conquistar as coisas. E se eu te mostrar que a fé está em Gênesis, embora não está escrito lá a fé? E se eu te mostrar que a incredulidade está em Gênesis, embora não está escrito incredulidade? Para você ter uma noção, a palavra fé tem mais de 170 vezes no Novo Testamento. E no Velho só tem uma vez, até onde eu sei, no livro de Abacuque. Uma vez só. Ué, mas o Velho Testamento não fala de fé?
A palavra no Velho Testamento é confiança, relação. A palavra fé é confiança, credibilidade. E no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é o firme fundamento. É um fundamento. O fundamento de uma casa tem uma substância, concreto, areia, cimento, pedra e o que você quiser botar lá dentro. Aquilo tem um fundamento. Se é uma coluna, vai ter ferro. Então é um firme o quê? Fundamento. Aquilo tem, irmão, uma substância. Quais são as substâncias? Areia, água, cimento, ferro. Que mais? Faltou alguma coisa aí? Faltou não? A pedra. É o fundamento. É o fundamento. A fundação. Tem uma substância para criar aquela fundação. Então, quando você vê os homens de fé, que dizem que a fé é uma substância interna, é isso. Agora, qual é a substância da fé? Qual é a substância da fé? O que constrói a fé numa pessoa? O que constrói essa certeza que Deus vai fazer o que Ele falou que ia fazer? O que constrói em mim a fé? Então, em Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é o quê? É o firme fundamento. Do quê? Das coisas que se esperam. Olha aqui a esperança, tá vendo? Por isso que eu te mostrei que não tem como ter esperança sem ter o quê? Primeiro, fé. Tá ouvindo? A pessoa incrédula não tem esperança em nada, ela não espera por nada. A fé também é o quê? A prova de coisas que não se veem. Aqui é o que é a fé. Mas, como que a fé foi perdida? Até aqui está tudo certo? É por isso que pessoas de fé, homens de fé, mulheres de fé, um povo de fé, é um povo firme. Se relaciona com qualquer pessoa de fé, que você vai ver que essas pessoas são pessoas firmes. Essas pessoas não engasgam, elas são pessoas firmes. Agora, como que a fé vem? Abra sua Bíblia agora, por favor. A quantos está ajudando ou relembrando? Levanta a mão. Que legal. Romanos, capítulo 10, versículo 6. Mas a justiça que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Verso 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Repita comigo a palavra. Mais forte um pouquinho, a palavra. A palavra está junto de ti. Ó, a palavra está junto, está na tua boca, está no teu coração. A palavra está junto de ti. Está onde? Na tua boca e no teu coração. A dica está aí. Isto é a palavra da fé. A fé tem a palavra da fé, que pregamos. De sorte, verso 17, de sorte que a fé é ou vem pelo o ouvir. E o ouvir? E o ouvir é a palavra ou pela? Pela. Vamos falar igual Boris Casoy? O pessoal zoa com ele, que ele fica com aquela boca assim, né? Isto é uma vergonha. Mas, amigo, é uma das melhores formas de você
ter uma dicção legal e se comunicar bem e conseguir fazer o outro entender o que você quer dizer. Amém? É a palavra ou pela palavra? Então, a fé, de sorte que a fé é pelo o ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Como que esse fundamento ele é construído? Como que esse fundamento é colocado dentro de você? Do que é construído este fundamento? Do quê? Podem falar sem medo, irmão. Aqui se você errar não fica reprovado não. Amém? Como que o fundamento, amados, é construído? Ele vem pela palavra, é isso, mas então o fundamento, a matéria-prima, a matéria da fé, a matéria da fé é a? Amém? Se todos entenderam, vamos então, vou perguntar de novo. A matéria que constitui, que constrói fé dentro de você é o quê? Essa fé que o Hebreus falou, que Paulo disse, foi Paulo que escreveu, não sei, mas alguém escreveu o livro de Hebreus lá. Meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, eu não sinto prazer em uma pessoa que não tem o fundamento. Daqui a pouco você vai entender, porque eu já sei porque ele não tem prazer. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem quer ser vencedor aqui? Biblicamente você já é. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo? Nossa fé. O justo viverá da fé. O escudo. Qual é a matéria que constrói a fé? Podemos ir? Fechou? Amém? A fé é pelo ouvir. Logo, olha o valor dos teus ouvidos. Amém? O valor dos teus ouvidos, tanto esses aqui quanto os de dentro, pelo ouvir. E ouvir pela palavra, olha esse nome lindo. Pela palavra de quem? Isso aqui tem uma riqueza tão grande. Já Deus estava conversando com alguém e começou a ler rápido. Eu falei, lê devagar. Porque uma frase do apóstolo Paulo é um livro. Uma frase do apóstolo Paulo é uma coisa condensada. Uma frase que o apóstolo Paulo escrevia é o soco de 10 polegadas, de 3 polegadas, sei lá, do Bruce Lee. É uma coisa muito profunda. O apóstolo Paulo esconde toda uma verdade numa frase dessa. A fé é pelo o ouvir. E ouvir pela... Não, devagar, irmão. Hoje eu estou igual aquela música do Almir Sater. Ando devagar, porque já tive pressa. Amém? E leva esse sorriso, porque já chorei demais. Devagar. Estamos aprendendo. A fé é pelo ouvir. E ouvir através do quê? Da palavra. Não, através da palavra. Do que? Da palavra. O que constrói essa substância dentro de você é a palavra. Eu pensava que eram coisas que construiriam a minha fé. Mas não são coisas que constroem a nossa fé. Se coisas construíssem a nossa fé, e até milagres construíssem a fé, o povo de Israel todo tinha se convertido. Homens que comeram os pães e viram pão sobrar, crucificaram Cristo. A fé não vem por milagres. A fé não vem por coisas que Deus te faz.
A fé é construída pela palavra. Ah, mas o apóstolo Paulo disse que ele pregava com sinais para que a fé do povo não se apoiasse na palavra, na sabedoria humana. Não se o quê? Apoiasse. Não se apoiasse. Sinais como apoio é uma coisa, substância é outra. Eu não vou pedir que você levante a mão, mas se pedir, todo mundo vai levantar. Quem aqui já viu Deus fazer um grande milagre na sua vida, um grande mover, para na semana seguinte você está tão incrédulo quanto na semana anterior? A metade vai levantar a mãozinha. Já tem gente balançando a cabeça aí. É só para te provar que não é um milagre a mais que vai mudar a tua vida. Não, irmão, fica calmo que a gente vai orar e Deus vai fazer um milagre e tua fé vai subir. Sobe na semana que ganhou a bênção. Depois volta tudo de novo, porque internamente não é o milagre que faz a fé subir, é a palavra. E esta palavra encarnada vai te fazer experimentar milagres. Jesus tinha que o tempo inteiro ficar lembrando para os apóstolos os milagres que eles tinham participado e ainda assim nem lembravam. Alguém lembra disso? Então, o que constrói a fé de uma pessoa não é um filho que converteu, não é uma doença que foi curada, não é uma bênção recebida, não é uma graça alcançada. O que constrói a confiança, essa substância, é a palavra. Por isso Paulo diz, a palavra está perto de ti, na tua Qual é a matéria-prima? Qual a matéria-prima de uma panela de arroz? Normalmente é o que? Arroz? Tempero e água, né? Basicamente é isso. Aí bota sazão, outras coisas, mas o básico é isso. Amém? Qual é a coisa básica de um café? Água fervendo, pó e açúcar. Se faz como a gente lá da Bahia, ferve tudo, põe o quê? Põe um coador aí e coa, direto. Qual é a substância da fé? A palavra. E essa palavra está perto, depois ela vem para a tua boca, seja da tua mente para a tua boca, depois você tem que botar ela no seu coração. Logo, se a fé é o fundamento da palavra, você tem que encher você da palavra. Agora, deixa eu te mostrar quando foi que a incredulidade foi iniciada no ser humano. Nós estamos começando as coisas de trás, da frente para trás. Já vimos do que fundamenta a fé, vimos como aqui a fé vem. Agora, o que aconteceu com o ser humano que ele perdeu a fé? E por que você tem que entender isso? Porque durante toda a sua vida, qualquer coisa que for acontecer com você na sua jornada será pela fé. Eu estou aqui com 23 páginas. Duda e minha nora Duda. 23 páginas só sobre fé. Aqui fala que a justiça vem da fé. A graça vem pela fé. Milagres vem pela fé. Vence o mundo pela fé. O escudo é da fé. Você só consegue crer em Cristo pela fé. Tudo é pela fé. A última coisa que você guarda quando morre é a fé. Para começar a crer é pela fé. Logo eu percebi que a fé é esse invólucro. A fé é o invólucro. A fé é a embalagem que roda você. A fé. Esse fundamento, ao mesmo tempo, ele é um invólucro. Você tem que estar dentro da fé o tempo todo. Ela é uma proteção. O apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira.
Uau, guardei a fé. Mas ele precisou da fé dele até o último suspiro. Logo, a fé é o que vai manter você até o fim. Não é à toa, Mônica, que o cara que se entrega a Cristo, ele é chamado de quê? Ou de cristão, ou de... Na minha época tinha um nome. Passou para a lei dos... Como é o nome? Crente. Por isso que você é crente. Crente significa alguém que crê. Amém, negão? Crente é quem crê. Agora virou gospel, né? Gospel. Esquece isso, por favor. Eu não sou gospel. Eu sou crente. E por que eu sou crente? Porque eu creio. Porque eu voltei a ter fé. Está esticando? Sabe quantas vezes Rani tem no Novo Testamento a fé? 170 vezes. Se eu fosse igual antigamente, eu ia ler essa 170 agora, até 2 da manhã. Mas eu mudei. Mas o que eu estou te mostrando é que a fé é tudo. Fé em quem? Fé em Deus. Amém, Ana? Fechou? De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir... Vamos ficar devagar, calma. Ouvir pela palavra. Agora sim. Pelo quê? Pela palavra. Pela palavra de quem? Do quê? A fé vem pelo quê? O quê? Pelo quê? Palavra. A palavra de quem? De Deus. Logo. O que é um homem cheio de fé? Uma mulher cheia de fé. É uma pessoa cheia da palavra de Deus. Logo, se a palavra é a expressão verbal, escrita ou visual do ser de alguém, o que é a fé? O que é ser cheio de fé? É ser cheio... Eu vou explicar de novo. É isso aí, mas vamos lá. O significado da palavra é a expressão. O que é uma palavra? É a expressão escrita, é a expressão verbal, ou a expressão em imagem do ser da natureza de alguém. O que é então, Jamile, ser um homem cheio de fé? É ser um homem cheio do quê? Oi? Da palavra. Mas agora esquece palavra e vamos para o significado da palavra. Irmão. É uma pessoa, PC, que está cheia da expressão do interior de quem? De Deus dentro de si. Quando a Bíblia diz que a fé é o fundamento, o que é o fundamento? O fundamento da nossa fé é o próprio Deus. Um homem cheio de fé é um homem cheio de Deus. E como que Deus se deu a conhecer a esse homem? Através da sua palavra. Quando todo dia você manda para mim uma mensagem, tá pago, e mostra os textos que você leu, do que você está se enchendo? Da palavra. Da palavra de Deus. Está se enchendo de quem? De Deus. Agora, naturalmente que
essa palavra de Deus faz efeito quando Deus fala algo a respeito de si mesmo e você vai lá e faz. Não é decorar texto bíblico. Deus vai, fala algo a respeito dele e automaticamente a respeito de você e você faz. Então você cumpre, você bota Deus em ação dentro de você. Até aqui nós estamos conseguindo ir? Sim ou não? Beleza, Ian? Fechou? A fé vem pelo o ouvir? Pela palavra. Palavra de quem? Deus fala algo sobre ele mesmo ou sobre você, dele, e solta isso por palavras. Fechou? E qual é a palavra? E quem nos traz essa palavra? O apóstolo Paulo fala aí. Quer ver? Capítulo 10, verso 8. Capítulo 10, verso 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Então, um pregador que prega a palavra, ele é um favor de Deus na tua vida. Um discipulador que traz a palavra. Os profetas que deram a vida para escrever a palavra. Quando é que a palavra retorna para você? Já que quando é que a fé retorna? Quando alguém, ou quando é que ela retornou a você? Quando que a fé em Deus retornou a você? Quando alguém trouxe a palavra de Deus de volta para você. Aqueles dias todos que a gente ficou na tua casa dando estudo de batismo e entrando em outros assuntos. Palavra da fé, te reconectando com quem? Com Deus. Na casa que a gente foi essa semana, eu percebi que um dia só não resolvia. A senhora aceita ouvir mais sobre Deus? O que nós vamos levar durante 4 semanas àquela família? Ou famílias? A palavra da fé. Nós não vamos levar uma campanha. Nós vamos levar a palavra da fé. Ou a palavra de Deus. Porque a palavra fé é relacionamento, é relação, confiança. Fé não é sentimento, fé é uma confiança. Eu chego e falo assim, toma aqui, a gente vai, me empresta esse dinheiro, ou eu vou comprar algo na sua mão, vou comprar esse celular, tal dia eu te darei o dinheiro, e você me dá o celular e eu digo que sexta-feira eu te dou o dinheiro, às 10 da manhã. O que está acontecendo aqui nessa relação? É uma relação de quê? De confiança. Você confia em me dar o celular e confia que eu vou te dar o dinheiro naquela sexta-feira, às 10 horas da manhã. É uma relação de quê? De fé. Você colocou fé em mim. Logo, a fé não é um sentimento, é o estabelecimento de uma relação de confiança. Quando eu não cumpro com a minha palavra, ou ele não entrega o celular na data que disse, ou eu não cumpro com a palavra, eu quebrei a relação. Logo, a fé também é abalada, destruída. Já viu pessoas que dizem, não bota fé nele não, hein? Não bota fé não, leva a sério não. Não é de confiança não. Não dá para confiar não. Ou seja, é uma pessoa que você não pode colocar sua fé nela. Ou seja, você não pode colocar sua pessoa nela. E vice-versa. Agora, voltando para o ser humano, quando foi que o homem perdeu a fé? Vamos para Gênesis agora.
Gênesis capítulo 3, capítulo 2 e 3, porque vocês agora já sabem do que consiste a fé. Te ajudou? Te ajudou a saber que a fé não é um estado de espírito? Hoje eu estou com tanta fé. Hoje eu acordei até cantando a música da vaquinha hoje, da fazendinha. Eu estou com tanta fé hoje. Aí amanhã eu já não estou com fé. Está entendendo? Essa semana eu não quis acordar com a música da vaquinha. Nem um dia. Eu não acordei com a música da vaquinha. Eu não quis botar a música da vaquinha. Eu não quis saber se era bom dia, está na hora da fazendinha. Mas eu acordei com o que, Priscila? Com fé. Amém? Porque a fé não é um sentimento. A fé é uma capacidade de ter carregado dentro de si a palavra de alguém. E a palavra de quem? E a palavra de quem? A palavra de quem? De Deus. E cada vez que você obedece o que ele diz, então essa natureza de Deus, ela introjeta dentro de você. E a palavra de Deus é uma com a sua palavra, e você bota a fé para fora. Você já bota quem para fora? Deus para fora. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a essa montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e ela se lançará. Ou seja, se você tiver uma quantidade prática de Deus dentro de você, você abrirá a sua boca, e Deus sairá pela sua boca, e Deus moverá aquela montanha. A fé é pelo ouvir. Deus se torna Ele quando você o ouve e o faz. Viu lá que a fé é? A fé é. Na pandemia, quando Deus nos mostrou em sonhos que essa igreja passaria por um abalo e esse abalo seria para dobrar o tamanho. Está aqui. Amém? Início de pandemia. Está aqui. Duf. Se fosse fazer aquela brincadeira do Instagram, ia fazer assim. Mostrava o antes, jogava a bombinha. Buf. 2 anos depois, aqui estamos nós, dobrados e dobrando. O que foi? O exercício do quê? Ou nada mais, nada menos do que o exercício daquilo que Deus falou. Mas como que se perde, pastor? Até agora você não falou. Gênesis? Para quem está clareando, hein? Gênesis capítulo 3. A fé vem pelo? Quando eu mostrar como que a fé foi destruída, todo mundo vai saber como é que foi. Eu já mostrei. Capítulo 2, versículo 15, por favor. Eu tenho 9 minutos para terminar. E tomou o Senhor Deus o homem. Tomou quem? Não, tomou quem? Quem tomou quem? Deus tomou o homem. Fala Deus. Vamos falar esse nome 7 vezes? Porque eu estou com um compromisso em trazer o nome de Deus para fora, para a cena. Domingo uma irmã concordou que o nome de Deus é um nome tão... É um nome tão o quê? Esquecido, distante. Quem aqui concorda que o nome de Deus é um nome assim meio distante? Meio popular? Deus. Amigo. Sabe por que no ano que vem a gente vai conseguir abrir uma creche, 2, 3, 4, quantas for no tempo necessário? Porque o Deus que criou o céu e a terra é o nosso Pai. Ano que vem a gente vai dar o primeiro passo inicial para a construção da creche Emanuel. Onde é que arruma esse dinheiro? O Pai, Deus, é o dono do ouro e o dono da prata. Por isso que você tem que ser especialista em Deus. Deus, Criador de tudo. Eu disse para o Nessi hoje, Nessi, essa range que está aí na minha foto, o que é isso? Um bocado de ferro com plástico. Ele falou, plástico, né? Plástico, ferro e borracha. Que alguém fez virar um carro. Grande coisa. O meu pai, o teu pai, é o dono do ouro, da prata, do metal e do que for. Deus tomou o homem.
Se eu quiser fazer fé agora, eu digo que Deus possa me tomar. Amém? Me toma, Deus. Aleluia. Me toma. Deus tomou o homem. E tomou o Senhor Deus o homem. E o pôs no jardim do Éden. Éden significa delícia. Fala delícias. Para o lavrar e o guardar. Vai. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, vamos falar, não falei Deus, né? Vamos falar Deus. Mais uma vez. 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 Deus. Deixa o diabo ouvir isso. Nós vamos falar 7 vezes bem rápido, vamos lá. Assim, Deus, 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 amém? Vamos lá? Mas respira fundo que eu quero ouvir esse nome. Esse nome é lindo. Vamos falar Deus? Deus, 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 Deus e Deus. Deus. El Shaddai. O mesmo Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente e disse, o que eu vou falar para Faraó? Incredulidade. Ele falou assim, diga a Faraó que eu sou, me enviou, te enviou. Eu sou. Moisés abalou o Egito porque ele era um homem que foi se enchendo de fé, ou se enchendo da substância. Aleluia. Amém, negão? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, 3 vezes, dizendo, dizendo e dizendo, de toda a árvore do jardim tu comerás livremente. Amém? Como que Deus se relaciona com Adão? Bora? A fé vem pelo? O ouvir pela? Aqui é a fé, a confiança, a relação de pai e filho. Deus disse, Adão, come de tudo, geral, menos de uma coisa. Ali é uma relação de fé. Fé fraca, inicial ou fé perfeita? Fé perfeita, porque dentro da cabeça de Adão só tinha uma voz. A voz de quem? De Deus. Quando você vê Jesus falando para Jairo, quando a filha dele morre, não tenha medo, a sua filha viverá, tão somente creia. Only, tão somente creia em inglês é o que, Duda? Only believe. Vamos falar? Only believe. De novo, only believe. Apenas creia. Apenas acredite, apenas ouça o que ele diz e faça. Apenas se encha da natureza dele. Apenas deixe ele entrar em você. Era o que acontecia com Adão. Era um homem de plena fé, ou de plena confiança, ou de plena relação. Esse homem que é pleno tem o que ao seu dispor? Bora? Esse homem que é pleno tem o que ao seu dispor? Bora, não tem medo de falar não, irmão. Esse homem que é pleno de Deus tem o que ao seu dispor? Tudo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a quem está cheio de Deus. As suas impossibilidades, as coisas que não existem em você, é só o retrato do que tem dentro de você. Não é o teu status social, não é tua relação social, de onde você nasceu, nada disso, irmão. O que você não tem, os buracos que você e eu temos, é tudo a falta da palavra de Deus em você, é só isso. Mas vamos falar para o Adão, que era um homem pleno. O que faltava para Adão? O que faltava para Adão? Nada. Nothing, nada. Nada. De toda a árvore do jardim, o quê? Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Uma relação que mostra limites. Adão, na minha relação de fé em mim, você, eu e você, nós dois, não pode isso. Palavra, relacionamento. Porque no dia em que dela comeres, certamente tu morrerás.
Vai. Beleza. E aí Adão, depois Deus faz a mulher para Adão. Quando chega no capítulo 3, aqui nasce a incredulidade. Tem fé aí? Tem fé? Tem fé ou não tem? Tem a palavra fé, Passival? Tem a palavra fé? Mas tem fé? E por que tem fé? Porque Adão está cheio do quê? Qual é a programação de Adão? O que roda na cabeça do Adão? Quando ele anda no jardim, ele lembra da voz de quem? Quando ele vai comer livremente, lembra de quem? Pode comer, meu filho, à vontade, só não pode ser guloso, mas pode comer. Papai é livremente. Aleluia. Quando ele passa por aquela árvore, não, meu pai disse que isso não, isso aí me faz mal. É uma relação de quê? De fé, uma relação de confiança. O que essa relação de fé gera em Adão? O que dá para Adão? Irmãos, eu sei que a gente nasceu num mundo desgraçado, veio de uma situação pobre, mas vamos consertar? O que Adão tem ao seu dispor? Tudo. Tudo. Pessoas de fé têm tudo. No mínimo, tudo que precisam. Tudo que for necessário. Tudo. Quando foi que a incredulidade entrou? Vamos lá, capítulo 3, e aqui eu termino por hoje. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse. E esta, a fé vem pelo? A incredulidade entrou, Vinícius, no ser humano, quando o ser humano passou a dar ouvido a outra voz. Palavras são a expressão gráfica, visual, do ser de alguém. Inteligente que vocês são, já vão saber. Quando foi que a incredulidade entrou em Eva? Quando o ser da serpente, do diabo, entrou dentro de Eva. Porque a serpente disse, a serpente é irmã, é o diabo, tá? Mas a serpente, que era mais astuta dos animais do campo que o Senhor tinha feito, esta disse à mulher, esta disse, esta o quê? Disse. Não é mais Deus que está dizendo, é a serpente. Esta disse à mulher. É assim que Deus disse? É assim que Deus disse? É assim que Deus? É assim que Deus? Ela começa a abalar a fé da mulher. É assim que Deus disse? A fé vem pelo? A fé vem pelo? O ouvir pela? Palavra de quem, Elane? Elane 1, Elane 2. Palavra de quem? Palavra de Deus. Agora quem está entrando na jogada? Quem está botando o seu eu para fora? Quem está se expressando agora? Quem? Quem? O diabo, a serpente. Agora o diabo vem para poder desfazer o que Deus falou. Quando é que a fé começou a ser roubada? Quando é que a fé começou a ser abalada? Quando foi que a fé começou a ser destruída? Quando a outra voz entrou no lugar do coração de Adão. Tá difícil ou clareou? Tá complicado, porque se tiver, levanta a mão que eu te explico. Complicou? Ou clareou? A fé vem pelo quê? O ouvir pela? A palavra de quem? Agora, quem é que está batendo papo com Eva agora? O diabo. E o diabo está abalando o que Deus disse. Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus falou? E esta disse para a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de nada do jardim? Começa a abalar essa confiança. Versículo próximo, e disse a mulher, e disse. Aí a mulher abriu a boca para dizer o que Deus disse. Ela está protegida dentro do que Deus? Logo ela está com a arma espiritual, ela está com o escudo. Não, Deus disse, o que me protege? A presença, a palavra, a essência de Deus encarnada em mim pela palavra é a minha proteção, é o meu escudo. Não, Deus disse que eu não posso comer e nem tocar da árvore. Porque no dia que comer e tocar, morrereis. Até aqui ela está o quê? Protegida. Aí a serpente faz outra coisa. O que a serpente faz? Então a serpente... Bora, irmãos. Vou perguntar, quem quer bênção esse ano? Quem quer dar noninho, né? Quem quer romper? Quem quer melhorar? Quem quer ir para frente?
nesse mundo desgraçado que você vive, nesse mundo miserável. Vai vencer esse mundo pelo quê? Pela fé. Agora, como é que ela começou a perder? Quando ela começa, então a serpente disse à mulher. A serpente disse. Outra voz entrou em ação. Quando é que a incredulidade entrou? Quando outra voz entrou em ação. Quando outra personalidade entrou em ação. Quando outra pessoa começou a falar no ouvido da Eva, que deveria ser apenas o ouvido para quem? Para Deus. O ouvido de Eva deveria ser apenas o ouvido para Deus. A constituição interior de Eva era para Deus. E ela começou a ouvir o diabo. Então Deus disse. Então a serpente disse, certamente não morrerás. A serpente está chamando Eva para acreditar em quem agora? Em quem? É nela. Entrou outro ser, outra pessoa. Agora não é mais a palavra de Deus, é a palavra da serpente. E quando é que Eva passa a desacreditar de Deus? Quando ela passa a crer em quem? Quando ela passa a crer na serpente. Versículo 5. Porque Deus sabe. Aí ela começou a botar começou a colocar palavras em Deus. Agora a serpente começa a crer no diabo. No que Deus fala, no que o diabo fala sobre Deus. É uma burrice, cara. Burrice não, Deus me perdoe os burros. É uma tolice. Quando o ser humano quer ouvir o diabo falar sobre Deus. Por favor, irmão. Eu vou repetir. É uma asneira quando você tem que escutar o diabo falar sobre Deus, o ímpio falando, dando aula de Deus. Aí o diabo começou a pregar para Eva, não, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os seus olhos, e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Vamos esquecer o lance da rebelião, vamos trabalhar só a incredulidade. A incredulidade entrou no homem quando essa mulher passou a não ouvir mais o que Deus disse, e foi dar ouvido ao que a outra estava dizendo. E ela foi vendo e viu a mulher que aquela árvore era boa, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou o fruto, comeu. Botou a fé em? Botou a fé em quê? Em prática. Fé é prática. A serpente falou e ela foi lá e o quê? E praticou. E ela fez e deu certo, só que foi o reverso. A incredulidade é a fé no Satanás. Repita comigo, incredulidade é a fé no diabo. A essência interna do diabo entrou na Eva, e ela foi lá e viu. O diabo falou o que acontecia, olha, e ela viu. E ela tomou o fruto e fez o quê? E deu também para quem? Para o seu marido, e ele comeu. Quando Deus vem procurar o Adão, Deus pergunta, versículo 9, onde tu estás, Adão? E ele diz, ouvi tua voz no jardim, o quê? Ouvi a tua? Eu ouvi a tua? A fé vem pelo? O ouvir pela? A fé em Deus, a confiança em Deus, ela ficou abaixo. É tipo o cara que trai a mulher que trai o marido, depois não consegue olhar na cara, é a mesma coisa. Fica assim, virando o rosto. Ou trai um ao outro, ou amigo, seja o que for. Traição. A confiança foi o quê? Abalada. Aqui a incredulidade entrou. A gênese da incredulidade está no livro de Gênesis, capítulo 3. O que fazer então para a tua fé? Vamos aplicar para o agora. O que Deus fez com a sua bondade? A fé. A primeira coisa que foi abalada entre o homem e Deus foi o quê? A sua fé. Então a morte vem quando o homem fica incrédulo. A incredulidade gera a rebelião gera o pecado, e o pecado gera a morte. Só que Deus não desistiu de nós. E Ele quis nos devolver a confiança nele de novo. E Ele levantou os pregadores, levantou os apóstolos, levantou os profetas, levantou Jesus. Ele levantou gente na época, em todas as épocas, soltando a voz dele. Por isso que fala pregação da fé. Ou seja, a pregação da essência de Deus, dizendo ao povo, volta para mim, volta a crer em mim, volta a confiar em mim. Porque o retorno para Deus é o retorno para a fé. O retorno para Deus é o retorno para a fé. Essa fé que Adão e Eva tinham no começo.
e que agora não é nem mais a fé de Adão, porque a dele foi destruída. Sabe qual é a fé que nós hoje temos? A fé do Filho. Obrigado pelo amém, irmã Yassi. A fé que nós temos hoje é a fé do Filho, porque a fé desse Filho nunca falhou. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo. E a vida, e a vida que agora eu vivo-a, quem sabe, vivo-a na fé do Filho de Deus. Até para você viver a vida cristã, você tem que viver na fé de alguém. E a fé dessa pessoa é Jesus. Todas as palavras que eu escuto de Cristo e eu faço, estou vivendo dentro da fé de Cristo. Cristo alguma vez pecou? Cristo alguma vez falhou na sua fé? Pois é, quando você está caminhando com Cristo e crê nas palavras de Cristo e você obedece a Cristo, você vive na fé de Cristo. No próximo domingo a gente continua. Deu para entender quando nasceu a incredulidade? Depois que a Eva creu no Satanás e Adão creu na Eva, Deus apareceu e disse: por que tu deste ouvido à tua mulher? A terra é maldita por tua causa. Aí a escassez começou. Perceba, terra amaldiçoada, coisa sudorenta, fedorenta, estragada, mulher sofrendo, vem depois que a relação de fé foi quebrada. A senhora está entendendo? Quando Cristo nos devolve a capacidade de crer, porque até para acreditar quem devolve é quem? É Deus. Lembra quando você nem acreditava? Lembra quando você fugia de crente? E aí alguém criou uma arapuca para poder te converter? Aí você estava todo durão, toda durona. Aí você começou a ouvir a palavra e devagarinho aquela palavra foi te desmontando. Era a fé te sendo devolvida. Era a natureza de Deus te sendo devolvida. Aí daqui a pouco você começou a crer. Daqui a pouco você falou, volta de novo. Daqui a pouco você começou a acreditar de novo. Daqui a pouco você se entregou. O que Deus te devolveu? O que Deus te devolveu? A fé. O que Adão te deu? A incredulidade, a desconfiança em Deus e a fé no diabo. Porque neurologicamente já está provado. É mais fácil crer na derrota do que na vitória. Os cientistas já provaram isso. O cérebro é altamente negativo. Vou repetir, Richard. O cérebro humano, ele é negativo. O cérebro do homem sem Deus é negativo. Esse cérebro negativo, você e eu herdamos de Adão. Se teve um pai e uma mãe negativa, aí a negatividade veio com força total. E tem hora que você confunde esse lado negativo com sinceridade. Eu sou sincero, não, você é um homem negativo. Uma mulher negativa, derrotado, que fica dizendo que você é uma pessoa o quê? Positiva, que você é honesto. Você é honesto na sua incredulidade. Se você de fato quiser ser honesto, seja assim, olha, reconheço que eu não acredito, mas me ajuda na minha. Olha o que os apóstolos pediram, me ajuda na minha. Ou seja, Jesus, eu tenho tanta informação diabólica dentro de mim. Eu vim de uma geração incrédula. Eu vim de uma geração incrédula. Eu nasci num ambiente de incredulidade, onde a voz do diabo é que fala. Eu estava num lugar essa semana onde a criminalidade é grande. E sabe qual foi a minha voz para Deus? Em vez de ser o Rambo, o Zorro, eu falei, Deus, esse lugar é complicado, mas o que fazer para gerar uma transformação neste lugar, já que a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê? Exercitando o quê? Ou exercitando a palavra, ou exercitando Deus. Se relacionando. E se Deus nessa relação fala, agora James, agora Emanuel, vai lá e faz isso, 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 agora faz isso, agora não faz isso. Estamos caminhando em relação. E cada vez que você faz e Deus vai dando corda, vai vivendo de fé, daqui a pouco ele libera outro nível de quê? De glória, fé em fé, glória, porque quando Adão pecou por incredulidade, ele perdeu o quê? Perdeu a glória. Perdeu o quê? A glória. O jardim era glorioso, rapaz. A tua falta de glória, a minha falta de glória em certos assuntos é a tua falta de fé.
Ó, pega leve aí porque o governo falou, hein? Pega leve aí porque a bandidagem, pega leve aí porque eu estou sabendo. Sabendo pela boca de quem? Quando essa semana eu disse em vários lugares, nós vamos começar a salvar pessoas agora, só que nós vamos começar pelas crianças, e nós vamos ter um trabalho forte com criança. Sabe o que está acontecendo, Deise? Estamos exercendo o quê? Estamos exercendo o quê, pastora? Fé. Deixa vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Amém, menino lindo? Esse menino bonito numa creche, Emanuel, sabendo que ele vai estar protegido da hora que ele entrar até a hora que sair. Mas aí você tem que entender. Entender o quê, irmão? Tu comerás livremente. E a abundância? Onde tem fé, tem abundância. Mas onde está a abundância? Mano, acredito que nos últimos anos Deus tem nos feito andar em fé, né? Amém? Cada vez está só melhorando. Você já percebeu que Deus tem abençoado? Já percebeu isso? Cada vez que você vem aqui não tem algo diferentinho? Então, isso é Deus já dizendo assim, meu filho, é o que você aguenta, vai agora. Vamos aguentar mais? Você me aguenta mais? Porque ter mais fé é ter mais Deus. Está te respondendo? Por isso que essa semana eu quero pedir, mete a cara na palavra. Leia a palavra de Deus. E quando você lê, veja o que essa palavra está mandando você fazer. Porque a fé, ou seja, essa relação sem obras é o quê? Morta. Mas a palavra praticada viva vai gerar vida. Nós nascemos em uma geração incrédula. Deu para entender agora o significado de geração incrédula? Pessoas que nasceram dentro de um ambiente que quem, lamentavelmente, modelou? O diabo. Filho criado? Filho criado? Palavra de quem? É seu neto? Aproveita, enquanto é tempo, porque depois que crescer, irmã, é só sofrimento. Voz de quem? Do diabo. Aí se você quer ser educado, fala assim, não, filhos são herança de Deus. E ainda que o diabo ataque, e lamentavelmente esse desgraçado ataca, você vai dizer, não, mas eu vou proteger. E se eu perder, eu vou trazer de volta. Aqui não acontece nada com ele, é só falando. Você está o quê? Falando. Você está replicando o que quem falou. Se fala filho que é trabalho dobrado, estou replicando quem? O diabo. Mas se eu falo os filhos são herança. Isso aqui vai ser um libertador. Esse homem aqui vai ser alguém que vai fazer uma diferença na cidade. E ainda eu vou ser como a sua avó? Eu vou ser como a avó dela, a Loide e Eunice. Eu vou ser como a mãe e a avó de Timóteo. Você está repetindo as palavras de quem? A senhora está tendo palavras de Deus, palavras de fé. E aí dentro disso Deus fala, agora você faz assim, faz assim. Cada coisa que a senhora vai fazendo, que a senhora sabe que foi Deus, é um andar em fé. Então a fé é um escudo, a fé é uma relação, a fé é tudo junto. A fé, a essência da fé é Deus. Quando os apóstolos pediram, então aumenta a minha fé, o que mais estava pedindo era aumenta Deus em mim. Aumenta a minha capacidade de fazer o que Deus mandou fazer. Imagine que a fé é um ovo, que esse ovo é Deus. Deus foi e falou, faz isso, o ovo ficou guardado. Ficar guardado, mano, o tempo inteiro, e no lugar errado o ovo ainda vai o quê? Apodrecer. Agora, quando você fala, deixa eu fazer, ou põe para cozinhar, ou faz um bolo, e esse ovo vira outra coisa, esse ovo agora é a tua fé colocada em ação prática. Qual é o nosso próximo passo prático para ter uma creche para começar a cortar na criançada? A gente foi levar umas mães lá na prisão um dia para ver os seus filhos presos. E eu todo pomposo, tinha acabado de fazer um treinamento de coaching, e entrei lá em Bangu e cheguei, chamei a inspetora veio toda poliçona assim, falou, pode dizer, pastor. Eu falei, eu sou o pastor James Rocha, eu fiz um treinamento, e eu queria fazer uns treinamentos aqui também, emocionais, para ajudar os detentos, e etc e tal. Ela assim, é uma coisa muito boa, assim, vale a pena. Mas por que você não orienta os pais a começar evitando nas crianças o problema? Deu-lhe logo um tramontina. Falou,
Olha o conselho da mulher, começa nas crianças. Intercepta as crianças. Não, porque criança gasta muito. Não, porque a gente não tem condições. Ah, tem condição de consertar jovem. Tem condição de consertar adulto, mas não tem condições financeira, física, espiritual de interceptar a criança. Larga a perder para depois querer consertar isso. Então, se essa mulher fosse mais ainda corajosa, assim, pastor, faz um favor com esse teu Deus, vai embora daqui. Porque essa fé sua que não consegue consertar a criança, que não consegue evitar na criança, não precisa dela aqui no presídio, não. Ah, mas aí o trabalho aumenta. Aí, a minha fé também, a tua fé o quê? Aumenta. E quando eu sentir que eu estou sem fé, ou melhor, estou sem Deus, que eu estou mais cheio do Satanás do que de Deus, ou das palavras do diabo, que ainda continua. Quem sabe, tu se converteu, mas tem muita voz do diabo aí dentro de você ainda, quem sabe? Quem sabe desse lado, que ainda tem muita voz aí, muita sujeira que fica lutando contra você. Quem sabe aqui desse lado que tem muita coisa que fica perturbando? Pois é, amado, mete palavra aí, põe palavra aí, faz igual essa calça minha. Tá limpa ou tá suja? Fala a verdade. Tá limpa, mas sabe, eu lavei a primeira vez, quando eu olhei, tinha umas manchas. Eu sou um bom lavador de calça. Eu falei, não gostei. Ainda peguei mais duas que estavam também. Peguei e botei lá mais sabão em pó dentro da máquina. Botei para lavar 2 horas, de molho, 2 horas. Mergulhei ela, larguei 2 horas. Eu falei, tu vai ficar de molho, menina. Vai sair essa sujeira. E saiu. A máquina lavou. Faz igual você. Quando você sentir que ainda tem um restinho aí dentro do Satanás, entra de molho. Amém? Entra de molho na palavra. Ou seja, entra de molho na palavra de quem? Entra de molho em quem? E de preferência naquilo que está sendo tua dor. Estava sendo a minha dor. Mas agora não está mais sendo, está sendo meu desafio. A gente vai abrir uma creche. Vai. Deixai vir a mim as criancinhas. Quando a gente for jejuar, é em cima disso. Delas é o reino do céu. Vamos ficar aqui, irmão, ideologia de gênero, não sei o quê, a criminalidade, a dificuldade, que diabo está sujo, diabo está perdido, diabo está furioso. Irmão, eu quero saber quem é que está em paz com Deus aqui, fera. E essa creche vai ter assistente social, já tem, administrador já tem, psicólogo já tem, pedagogo tem 2. Vai ter tudo. Vai ter. E haverá. E disse Deus, haja, e o quê? E ouve. E quando vier o medinho, porque o medinho é o resultado do quê? Da queda. Adão teve medo depois que ficou cheio de Satanás. Teve medo. O perfeito amor vai o quê? Lançar fora todo medo. A gente vai ver isso acontecer. Já começamos em oração. Ainda esse mês já começo a procurar o lugar. Já marquei uma reunião com o pastor Júlio, que está fazendo uma lá em Guadalupe, para continuar construindo. E não sei que dia, mas nós teremos uma. Vai ser uma creche, depois a criancinha já vai aprender a 1ª série, já fica na 1ª série, depois na 2ª série, 4ª série. Vai ficar lindo, não vai? Vai ficar lindo, não vai? Ah, que coisa bela, hein? A fé. Deus te devolveu a fé quando te mostrou de novo o evangelho. A palavra da fé ou a palavra da confiança. O pecado entrou num homem quando a confiança dele em Deus foi abalada pela voz do diabo. Te ajudou? Quem quer levantar a fé essa semana? Aumentar a fé. Então aumente a sua leitura. Aumente a sua obediência. Aumente a sua leitura e sua obediência. E quando você sentir medo de fazer o que Deus falou, porque isso existe, eu sei, eu tenho experiência, pede que Ele segure na sua mão e te leve. Pede ajuda de alguém. E vai. Mas ó, nesse mundo que te quer de volta, você fala, eu não volto mais. Amém? Palavra de Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, mas meu pai falou, mas vai dar errado, mas ele disse, mas ele disse, mas ele disse, mas ele disse, se tomar um tiro e cair, levanta, mas ele disse, mas ele disse,
mas ele disse, mas ele disse, mas ele disse, mas ele disse, e você vai dizendo o que ele disse, e os diabos não vão suportar o que ele disse. Fique de pé, amado. A gênese da incredulidade e a ressurreição da fé.